No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os 3 erros na consulta de nutrição. São erros que são até bastante comuns e podem passar muitas vezes batidos na sua prática clínica, mas eu sugiro que você repense e avalie eles. O primeiro deles, que eu considero principal, é você fechar o diagnóstico nutricional do paciente baseado no índice de massa corporal. IMC é um índice populacional para estudos epidemiológicos. No dia a dia da consulta de nutrição, você não pode utilizar o IMC. Ele não diz absolutamente nada sobre composição corporal e nem sobre a sua individualidade do seu paciente. No lugar de usar o IMC, o seu diagnóstico nutricional deve utilizar medidas de avaliação de composição corporal. E daí depende do que você tem acesso, seja circunferência da cintura, dobras, antropometria mesmo, a bioimpedância, ou até mesmo ultrassonografia, DEXA, enfim. Existem vários protocolos, eu sugiro que você escolha um e utilize na sua prática clínica e conheça as limitações de cada método, certo? Então, não é só o peso que importa. Mas é claro que muitas vezes, se você estiver no SUS fazendo um ambulatório e não dispõe nem de tempo, nem de ferramenta para estar trabalhando com adipômetro, por exemplo, você até pode utilizar o índice de massa corporal, certo? Mas lembre que no consultório é importante você avaliar a composição corporal do seu paciente. E o segundo erro, preparado? É utilizar o peso ideal com os pacientes. Não existe peso ideal, você não precisa calcular o peso ideal através do IMC e, na verdade, você não deve fazer isso. Porque muitas vezes esse peso ideal é calculado com o IMC e eu acabei de te contar dos problemas relacionados à avaliação do IMC. E lembra que cada organismo ele é único, você precisa realizar a nutrição de precisão, a nutrição personalizada que buscar o mesmo peso para todos os pacientes não vai fazer sentido, né? Então, quando o paciente me pergunta qual o peso ideal dele, eu respondo que é um peso também que ele se sinta bem e com a saúde em dia, claro. Mas não existe recomendação universal que a pessoa tem que ter aquele peso ou aquele percentual de gordura. O peso ideal de cada paciente deve ser determinado junto do paciente de forma individualizada, pensando, claro, na composição corporal e no estado de saúde em geral. Então, lembrando que quantidade de massa muscular e de gordura corporal é mais importante do que o peso em si. Terceiro erro é você não entregar o planejamento alimentar na consulta. Se a gente quer trabalhar com uma nutrição personalizada e que gere adesão, por que fazer o plano alimentar na sua casa, longe do paciente? O plano ele deve ser feito junto com o paciente, respeitando seus gostos, preferências, o sinal de fome e de saciedade, respeitando a rotina do indivíduo. A gente precisa aplicar todos os conceitos da nutrição de precisão e, além de tudo, aliar todo esse conhecimento à vida do paciente. E por mais que você anote que o paciente prefere ou que ele gosta ou que ele não gosta, o seu plano alimentar não vai estar totalmente integrado às vontades e preferências dele, porque ele não vai estar presente para estar conversando e discutindo isso com você. E outra coisa é que para você gerar adesão, você precisa explicar por que colocou aquele alimento em determinado horário e por que você colocou, por exemplo, o brócolis no almoço para o paciente, porque deseja aumentar, por exemplo, o aporte de indol 3-carbinol. Você precisa estar junto com o paciente para explicar isso, senão ele vai achar que é um legume qualquer e pode substituir por qualquer um outro. Bom, esses são 3 erros principais que eu considero em uma consulta de nutrição, tá? E se você quer saber mais, não perca o webinário que vai ser no dia 28 de agosto sobre atendimento nutricional. É uma imersão em emagrecimento e saúde. Esse webinário vai ser totalmente gratuito, uma verdadeira aula sobre nutrição baseada em evidência e eu te espero lá, tá bom? Não deixe de fazer a inscrição.